Salmo 1, abra aí comigo. Primeiro eu leio na NVT, que será projetado, e depois eu leio naquela versão que todos nós já conhecemos. 25 irmãos aqui nos acompanhando online, queremos saudar a todos, e eu tenho aí apenas 30 minutos para fazer essa exposição, tá bom? Então me acompanhe na leitura. Eu leio primeiro na NVI e depois eu leio naquela versão mais antiga. Diz assim o texto sagrado, Salmo 1, eu leio o Salmo inteiro. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo aquilo que ele faz. O mesmo não acontece com os perversos, eles são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Leio então agora nessa outra versão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore comigo. Deus de amor, de graça e bondade, nós oramos mais uma vez pedindo iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender esse texto, ao mesmo tempo em que o Senhor aplique esse texto ao nosso coração. Temos tantos desafios, ó Deus, nesse tempo em que vivemos, e nós nos alegramos porque temos a Tua palavra e nela podemos confiar. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor e fale, ó Deus, ao nosso coração. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo deseja ter uma vida feliz. É o sonho do brasileiro. As pesquisas mostram que todo brasileiro deseja ser feliz. Todo ser humano deseja encontrar o caminho da felicidade. E esse texto, na realidade, ele dá uma receita. Particularmente eu não gosto muito de receita, porque as poucas receitas que eu tentei fazer na vida não deu certo. E aí então eu falei para as pessoas que me deram a receita, mas na minha casa deu certo, mas aqui em casa não deu certo. Porque as receitas, elas têm um toque da pessoa que faz. Sempre tem um segredinho. As cozinheiras dando uma risadinha para mim. Como diria lá no interior, tem um macete, tem a marca específica. Mas essa receita aqui, essa é infalível, porque ela é a palavra de Deus. E veja que o texto vai mostrar para nós que claramente existem dois caminhos, duas escolhas e dois destinos, muito parecido com o discurso de Jesus. Inclusive, esse salmo, ele tem várias correlações com o Novo Testamento, como vocês verão. Então, para explicar esse salmo, eu não terei como explicar sem aplicar. Então eu já vou explicando e já vou fazendo as aplicações para que os irmãos então e as irmãs tenham a real noção do que o texto tem em sua beleza. E assim, se eu não conseguir, por exemplo, chegar até o final, pelo menos eu
retomo da onde eu parei, tá bom? Então o Salmo 1 vai fazer um diagnóstico daqueles que não andam com Deus e daqueles que andam com Deus. Aqueles que não andam com Deus já estão condenados e perecem no caminho dos ímpios. Então você vai acompanhar aqui o próprio texto dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E você deve ter ouvido Jesus falando sobre os dois caminhos. Então tem dois caminhos e você precisa optar em qual caminho você deseja caminhar. Ou você é uma pessoa temente a Deus, que é uma pessoa feliz, ou você se assemelha ao ímpio, ao perverso, aquele que não teme ao Senhor. Então, na decorrência da exposição do texto, você pode ficar confortável para tomar a sua escolha. E é óbvio, é claro que eu espero e oro para que você, depois desse sermão, saia daqui com o desejo de amar mais a Deus, amar mais o próximo e amar mais as Escrituras Sagradas. Veja comigo que o texto vai mostrar para nós os benefícios de temer a Deus e de viver uma vida debaixo da presença de Deus. Dá uma olhada comigo no verso 1, quando o texto abre falando da bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que andam no caminho do Senhor. E ele vai mostrar o que é o caminho do Senhor em contrapartida àquilo que não é o caminho do Senhor. Então, bem-aventurado o homem e a mulher que não anda. Veja que a vida é marcada por essa caminhada. Por isso que a gente fala assim, e aí, como está a sua caminhada? Como está a sua vida? Porque a vida, ela é dinâmica, correto? E tem gente que para na vida, não tem? E a gente precisa ficar empurrando. Quem já ficou irritado no supermercado com o carrinho? Alguém? Ou eu sou o único na vida? E agora eu estou com bronca. Eu nunca gostei de supermercado. Ponto. Desde criança. E agora você vai fazer compra, tem 15 caixas e fica uma luzinha lá pitando, não fica? E as pessoas ficam no celular conversando uma com a outra e não vai. Se você tem tempo, criatura, então liga lá naquele número que pode ficar falando à vontade. Vai! Anda! No trânsito. Está lá o radar é 60 por hora, o cara quer passar 30, porque se ele passar 90, ele toma multa, e ele pensa que se ele passar a menos, ele vai ganhar um bônus da prefeitura. Não vai! Anda, criatura, anda! Na vida cristã, você nunca viu gente que parou e estacionou? Você conhece? Levanta a mão. Você fala assim, não vai crescer, não vai andar. Então veja aqui, a pessoa feliz é aquela que está em movimento. Uma igreja boa, uma igreja que está em movimento. Lembra, Rafael? Movimento. Deus está se movendo. Desde Gênesis, Ele se move sobre a face das águas, colocando ordem no caos. Nós servimos ao Deus que se movimenta e o Deus que envia Jesus. Então, felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Então veja que essa expressão bem-aventurados tem a ver com uma qualidade de vida de uma pessoa que é extremamente feliz. O bem-aventurado aqui é o feliz, é o superlativo de feliz. Lembra da professora dando aula de português? O felicíssimo, acima do feliz, a Bíblia está dizendo, acima do feliz. Aquela pessoa irradiavelmente feliz, que deixa a gente até irritado. Tem gente que é tão feliz, que a gente que às vezes é meio melancólico, a gente fala assim, mas de onde vem tanta alegria? Não fala. Vocês estão se entregando. Porque é uma pessoa extremamente feliz. É essa pessoa. E essa felicidade vem pelo fato da gente andar com Deus. Agora, dá uma olhadinha comigo, porque o texto vai falar que essa pessoa ela é bem-aventurada, e essa bem-aventurança tem a ver com essa vida que ela tem, mas ela não é uma alegria ou uma felicidade de um momento. Não é sazonal, não é uma felicidade que vem e passa, não é uma felicidade que vem e depois some, não, é uma felicidade contínua, é uma felicidade que reside no coração do crente e permanece no coração do crente, amém?
Jesus falou que daria para nós a alegria, e alegria, qual que é a qualidade da alegria de Jesus? Alegria completa. E ela preenche o nosso coração de tal modo que o nosso coração fica completo e nós somos felizes. Lembra do hino? Sou feliz. E aí os homens falam, né? Sou feliz. E as mulheres? Meu Deus do céu. Vamos de novo. Sou feliz. Eu sou feliz, eu falei. Imagina eu como regente, eu ia falar assim, fecha a pasta, vamos embora. Não vou cantar não. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí você cantou isso uma vez, vai cantar outra vez, vai cantar a vida inteira, e você continua a vida inteira feliz com Jesus, porque essa alegria permanece no seu coração. Agora, veja que essa felicidade tem algumas características interessantes. Dá uma olhadinha comigo no texto. Bem-aventurado, feliz, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Agora veja aqui que interessante, olha a primeira lição do Salmo. Aonde está a sua fonte de conselhos? Quem você ouve para tomar as suas decisões? Veja que ele está falando assim, feliz é aquele que não ouve o conselho de quem? Dos ímpios. Quem são os ímpios? Os perversos, os corruptos, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não querem ouvir a Deus. Logo, essas pessoas não têm nada a nos ensinar. Eu acho tão terrível que nós às vezes não nos deparamos com essa realidade, mas o salmista está dizendo o seguinte: se você quer ter uma vida feliz, você não deve se aconselhar com uma pessoa que não anda com Deus, que não teme a Deus. Não, eu quero uma solução para o meu casamento. Aí a pessoa vai procurar um ímpio, tá certo? Tá certo, gente? A gente tem convicção ou não? Para criar filho, a gente pede orientação para quem? Não, eu vou ouvir o que minha vizinha vai falar, que a comadre vai falar. Tá errado. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele pode até aconselhar, mas você joga fora o conselho dele. Descarta o conselho dele para a sua vida, para a sua carreira profissional. Você vai ouvir um ímpio, uma pessoa que não tem nenhum valor e nenhum princípio da parte de Deus. Posso contar uma história? Tem uma pessoa que chegou para mim, um senhorzinho, que eu conheci ele na padaria. O Timóteo não gosta dele. Sempre que eu vou à padaria, eu encontro com ele. Se eu vou às 6 da manhã, ele está às 6 da manhã. Se eu vou às 7, ele está às 7. Se eu vou às 3 da tarde, ele... É incrível. Virou meu conhecido. Conheci. E ele foi acompanhando esses 5 anos que eu estou aqui. Ele foi vendo que eu emagreci, que eu fiquei diferente. Falou assim, um dia, o que você tem? Aí eu falei, contei lá. Eu falei, tô doente e tal, tô passando um momento difícil, papapá, isso aqui. Quer um conselho? Eu falei assim, não, obrigado. Obrigado. E aí que eu lembrei do ditado antigo, falando assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia e eu não tenho dinheiro para pagar. Estou gastando com o meu tratamento. Não quero. Mas eu vou te dar um conselho um dia. Eu falei, tá bom, um dia o senhor dá um conselho. Agora, o senhor tem que saber que eu não vou levar adiante o seu conselho. Mas tá bom, vou dar um conselho, tá bom. E ele ficou invocado comigo, Marina. Toda vez que ele me via, falou, o conselho. Eu falei, será que esse cara não tem que fazer, não? Será que não tem mulher para brigar, cachorro para passear, nada? Calçada para varrer, container para reclamar na prefeitura que está sujo? Não tem, não? Não, o cara invocou comigo. Um dia eu estou com o Timóteo. O Timóteo falou assim, você não vai enroscar aquele velhinho, né? Não, não vou enroscar, vai ser rapidinho. A gente entra, pega o que a gente precisa e vaza. O senhorzinho não é aquele meu Jefferson. Pô, cara, que legal te ver. Eu falei, meu Deus, é hoje. Eu achei uma pessoa para você aí que você vai melhorar. Faz dias que eu estou com um cartão no bolso.
A maioria dos idosos que gostam de camisa com bolso assim, né? Acho que eu estou ficando já nessa fase. Arrancou assim um cartãozinho. Achei para você, meu conselho, vai nessa benzedeira. Ela é aqui do bairro e ela é minha amiga, ela não vai cobrar de você. É meu conselho. Conselho do ímpio. Procura todas as fontes, não é assim? Tá certo, gente? É o conselho de quem? Então feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Eu falei nada de benzedeira. Quem vai me curar e quem vai trazer solução e refrigério para a minha saúde é Deus, por meio da oração do seu povo santo. Louvado seja Deus. E eu espero que a benzedeira se converta, porque eu fui lá. As 2 vezes ela não estava, Felipe. Você tem que ir comigo. Vou te levar lá, hein? Agora veja que interessante, porque a nossa fonte de sabedoria é Deus e as pessoas que andam com Deus. Por isso que no Antigo Testamento os anciãos eram importantes. Por isso que nós precisamos ouvir os idosos e aprender com eles e chegar para eles falando assim: eu estou com um probleminha, o que o senhor, o que a senhora, com a sua experiência, diga-se de passagem, é o que Paulo exige daqueles que são experientes, dos sêniors, dos idosos. Aí os idosos falam assim: chega uma época na vida que não tem nada para fazer, vai aconselhar. O que as mulheres experientes têm que fazer? Ensinar as mais novas a serem o quê? Mulheres respeitáveis, boas mães e não sei o que. Quando há falha na igreja, a falha é por conta das mulheres maduras, dos homens experientes, que não estão aconselhando os mais jovens. Diz o sábio Salomão: na multidão de conselheiros há segurança. Não é assim? Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente pede conselho para um, para outro, para a gente ter um pouco de segurança. Um outro provérbio diz: na multidão de conselheiros há vitória. Para tomar decisões a gente precisa ouvir bons conselheiros. Então nós precisamos ter essa consciência. Então, bem-aventurado, feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e também não se detém no caminho dos pecadores. Então veja, aqui um outro grave problema, porque nós estamos com falta ou com carência de referências entre nós. E aí nós vamos parando nos caminhos e vamos olhando algumas personalidades do nosso mundo, do nosso tempo. É triste demais quando a gente ouve das crianças que os referenciais delas são os jogadores de futebol. Eu fico extremamente entristecido com isso. Porque na sua grande maioria, esmagadora maioria, eles não têm um teto mínimo de moralidade, correto? Na nossa época, diga-se de passagem, a gente tinha Ayrton Senna, né? Vocês estão entendendo? Ele morreu, a gente nem sabe quase nada ainda da sua vida particular, a gente só sabe que o cara foi honesto demais e ponto final. Agora, que nível de influência essas crianças têm? Então veja como é importante a aplicação do Salmo, quando diz o texto que nós não podemos andar no conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores, porque para o judeu o caminho é a vida, ou seja, não fique imitando a vida alheia. Se você quer ser feliz, não imite outra pessoa, seja você no caminho de Deus e no caminho que Ele te colocar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então é o teu caminho, não é o caminho do outro. Não é a vida do outro, a personalidade do outro. E a gente fica querendo copiar o outro. Seja você. Então feliz é aquela pessoa que vive no caminho que Deus já tem traçado para a sua vida. Agora veja que sequência lógica. Ele para ouvir, depois ele se detém no caminho e ele também se assenta. E aí diz o texto que ele se assenta na roda dos escarnecedores. E eu fiquei fazendo a lição de casa e preciso da ajuda de vocês. O que é escarnecer? Escarnecer.
zombar, tirar sarro, ou seja, não senta na rodinha que fica tirando sarro dos outros. Sabe lá na empresa, aquele pessoalzinho do cafezinho que fica falando mal da vida alheia, só fica falando do BBB, só fica falando de coisas fúteis, só fica falando das últimas notícias de fofoca. Fuja deles, não se assente com eles. Talvez trazendo para a nossa atualidade, saia daquele grupo do WhatsApp que só tem coisa que não agrada a Deus, que chegam umas coisas que não glorificam o nome do Senhor. Saia de lá. Aí você fala assim, mas eu não sento, literalmente sento com as pessoas zombadoras. Mas às vezes a gente está em alguns grupos do WhatsApp complicados. Falo por mim, vez ou outra, porque gosto de carros antigos, o pessoal das lojas, os meus amigos me colocam em grupos de carro antigo. Eu falo, não me coloca que eu preciso sair. E aí eu fico bravo com a turma e falo assim, o meu filho pega o meu celular para fazer uso para joguinhos, e vocês mandam coisas pornográficas. Saia do grupo, bloqueia. Aí tem um camarada aqui na cidade que ficou bravo comigo. Pode ficar, não tem como. Não posso fazer parte de zombaria, de pessoas que ficam falando mal da vida alheia. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aí nós precisamos entender que a lei do Senhor está resumida em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então veja, qual é o nosso prazer se não amar a Deus e amar as pessoas que Deus colocou na nossa vida? Então uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que ama. E aí, se nós pudéssemos fazer um teste do amor, eu não sei como seria. Por exemplo, para medir a temperatura tem um termômetro. Tem uma enfermeira aí. Tem mais alguém da enfermagem aí? E para medir o amor? Amor, como que seria? Como a gente poderia medir o nosso amor? A Deus e ao próximo. Porque o texto está falando assim, o prazer dessa pessoa, como não é ficar ouvindo outras, é ouvir Deus. Como não é se assentar com pessoas que ficam zombando, ele quer se assentar para ouvir as coisas de Deus, e ele tem prazer na lei de Deus. E ele tem esse prazer porque ele medita de dia e de noite, ele não desliga da palavra de Deus, é dia e noite pensando na Bíblia. E nossa cultura ocidental não tem tempo para pausas. Nós somos criados numa sociedade do desempenho para trabalhar. Máquina, não tem tempo, não é assim? Trabalho. Pausa, quase nunca. Férias, quase não temos. Descanso, privilégio. E aí o texto está dizendo, e meditação? Meditação então para a nossa cultura, hein? Aí outro dia eu falei para o Timóteo, vamos meditar nas férias? Eu te contei essa história, né? Vamos meditar lá na beira da praia, no Guarujá, vamos lá meditar. A gente leu o texto e foi lá meditar. O que é meditar? Meditar essas coisas aí desses caras aí meio, como que ele falou? Esotérico. Eu falei, não, está na Bíblia. Jesus meditava, meu filho. Medita na lei do Senhor. Meditar é você ler um texto e ficar pensando naquele texto, refletindo no texto e falando assim, Deus, faça com que esse texto se encaixe na minha vida. Qual que é o seu prazer? O meu prazer deveria ser ler a palavra de Deus e falar assim, durante o dia, faça com que esse texto faça sentido na minha existência. Antes o seu prazer está na meditação, mas a gente está na correria, a gente está nesse frenesi, a gente não tem pausa, a gente não tem tempo, a gente não prioriza isso. E uma pessoa feliz, segundo o salmista, é uma pessoa que tem tempo para meditar nas coisas de Deus. Cheguei no versículo 3, vocês estão comigo? Dormiram? Ou não?
Vamos para o verso 3? E agora o salmista vai falar de uma parábola. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Veja que interessante, essa pessoa feliz é como, ou seja, é semelhante a uma árvore que é plantada junto às águas. Quando você está passando na marginal Dom Aguirre, você pode observar que todas as árvores que estão plantadas ali, as que estão saudáveis, obviamente, elas estão o quê? Verdes, porque ali, próximo a elas, passa o quê? Uma corrente de água, ou seja, elas estão irrigadas, ou seja, uma pessoa extremamente feliz na presença de Deus é uma pessoa irrigada pelas Escrituras. E tem crente que quer ter uma vida feliz e não quer ler na Bíblia, tem como? Ele tem que ser irrigado, ele precisa ser abastecido, ele precisa ser completamente preenchido pela palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa nutrir a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e nutrir a igreja vai se tornando como uma árvore, e essa árvore frondosa, porque a palavra de Deus vai cuidando de nós, e vai dando todos os nutrientes que nós precisamos, e quando nós estamos sujos, a palavra de Deus nos lava e nos limpa, amém. Fica 3 dias sem tomar banho e você vai ver a sujeira chegando. Não precisa 3 dias, né? Não precisa. Menos. Fica alguns dias sem ler a palavra de Deus, sem ouvir uma pregação, e você vai ver a sujeira do pecado já tentando se preencher na sua vida. Então veja esse salmo, versículo 3. Ele é como a árvore que está plantada junto à corrente de águas. Essa água está correndo, essa água está nutrindo, essa água está abastecendo. Agora, eu e você precisamos sair daqui hoje falando o seguinte: Deus, me abasteça com a tua palavra, para que eu fique verdejante, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, porque o inverno chega, o outono chega, e no outono as folhas começam a cair, mas essa pessoa, a sua folhagem não murcha, ela permanece firme, ela permanece com vitalidade. É o crente que passa por todas as provas da vida e continua feliz e falando assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. É essa pessoa que tem confiança. A minha empresa pode ruir, mas eu confio no Senhor. Os meus amigos podem me deixar, mas eu confiarei na presença de Deus. Os meus pais, lembra do salmista? Os meus pais podem me deixar, mas Deus não me deixará. Essa fé, um crente de verdade não murcha. Fala amém. E repete comigo então, se você acredita. O crente de verdade não, repete comigo. Está parecendo um jogral. Lembra do jogral? Eu tenho saudade do jogral. Você é da época do jogral? Quem é da época do jogral? Fabiana, vamos retomar o jogral? Eu ando meio nostálgico, confesso. Agora está chegando o dia da pastora, né? O dia da esposa do pastor. Aí, lembra? Antigamente era assim. Aí vinha uma pastinha com uma letra N, né? N de Natália. Natália. Aí a outra lá, pititi. Nossa, eu achava o máximo aquilo. Eu achava aquilo. Pastor, aí o P, protetor, aí o outro lá, o R era responsável, tá? Eu participei disso. Silvio, você lembra disso? Não? Depois eu pergunto a sua idade, não vou te expor não. Você está chegando agora, tal, grande, dá medo, tal. Agora veja aqui, o cristão de verdade, ele não murcha. Veja as pessoas que têm fé em Jesus, como elas vão para o caixão, mas elas vão com uma fé intacta. Intacta. Posso contar uma história? Outra. Valneide, se autoriza a contar uma história? Acompanhei uma senhora com Alzheimer
Vocês já contei essa história? Já? Não? Alzheimer. Um quadro avançado. Eu chegava na casa dela, lembra, Natália? Ela me confundia com um pastor lá da década de 30, 40, sei lá, ela era uma senhora, já era uma senhora bem idosa, quase perto dos 100 anos. E ela falava assim: lembra, pastor, que a gente fazia isso, mas não era da minha época. Eu entrava na onda dela. Então, irmã, e aí eu sabia da história dela na nossa igreja lá em Bauru, uma pessoa muito querida. E aí então eu entrava na história. Eu lembro que a senhora fazia as coxinhas, que a senhora cuidava das crianças, que a senhora fazia bolo, que a senhora era faxineira da igreja e não sei o que e tal. E ela falava e ela foi piorando. Cada mês que eu ia visitá-la, ela ia piorando. Ela não lembrava mais de ninguém, não lembrava mais o nome da filha que cuidava dela. Ela não lembrava mais o seu nome uma das últimas vezes que eu fui visitá-la. Falei: ô minha irmã, e falei o nome dela. Ela falou assim: como? Eu não lembrava o nome dela. Mas a última visita que eu fiz a ela, eu perguntei várias coisas, ela não conseguiu me responder nenhuma, mas eu falei assim: quem é o dono desse coração que continua batendo aí, e mesmo no último dia da sua vida com Alzheimer? Ela falou assim: esse coração é de Jesus. Isso ela não esqueceu, ou seja, ela não murchou. A doença levou ela embora, mas a sua fé permaneceu sem murchar, igualzinha do dia que ela fez a sua profissão de fé e ela foi batizada. É isso que o Salmo diz: uma pessoa bem-aventurada, ela passa a vida inteira e ela não murcha. Ela passa por grandes tribulações, mas a sua fé não sofre esse tipo de abalo. Louvado seja Deus por isso. Agora, veja que essa árvore produz fruto. E a nossa vida é para produzir fruto. E nós precisamos produzir fruto. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelos frutos, ou seja, pela nossa vivência e por aquilo que nós produzimos na vida. A gente pensa que não, mas tem muita gente olhando para nós e falando assim: quais são os frutos daquela vida? O que aquela pessoa está produzindo? Quais são os frutos? Agora veja comigo que o texto diz que essa pessoa dá o fruto, mas dá o fruto no seu devido tempo. O fruto não acontece ou ele não brota antes do tempo. Quem aqui já teve contato com o campo rural? Época de manga. Qual que é a época de manga? Novembro e dezembro. Não adianta você ir lá agora que não tem manga. Como diria meu avô, não é o tempo. O irmão Renato aqui da nossa igreja me deu 3 mudas de cana caiana. Quero fazer uma garapa para o Timóteo para lembrar como que era lá antigamente. Comer a cana assim, sabe? No dente, quebrar o dente. Aí plantei a cana. Estou regando a cana lá na casa do pastoral. Cuidando da cana, né? Choveu. Falei, agora tá bonita. Fui lá com o meu canivetinho, fui pegar um pedacinho. Não tá boa. Cheguei pro meu pai e falei: pai, você que é aí do interior e tal, não sei o que. Ele falou: não, meu filho, cana caiana é só a partir de abril. Eu falei: então tem que esperar. É no tempo certo. Nós queremos antecipar algumas coisas. Algumas realidades da nossa vida e alguns frutos acontecerão somente no tempo de Deus. Guarde isso, no tempo de Deus. E nós não entendemos isso e nem precisamos entender. Descanse o seu coração. Se você é uma pessoa que busca a palavra de Deus, descanse o seu coração, sabendo que no tempo certo a sua vida vai frutificar e o seu fruto vai permanecer. Porque Jesus disse para nós: se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem está ligado em mim dará fruto. Aí a gente fica falando assim: mas é agora, Senhor? Eu falo: não sei. A gente está semeando, a gente quer o fruto. Quer ver?
Quem aqui gosta de manga verde com sal? Manga verde com sal. O que a gente tem que fazer com a manga verde com sal? Gostava, agora não gosta mais. Mas sabe o que é que eu estou falando? Tem que pegar a manga como? Manga verde, tem que pegar verde. Ou seja, fora do tempo correto. Beleza? As coisas na vida cristã só vai acontecer no tempo que Deus quer. Por isso que a Bíblia vai falar do tempo oportuno. Em outras palavras, lance suas raízes na palavra de Deus, deixe suas raízes bem fincadas na palavra de Deus e fala assim: Senhor, a minha vida está firmada na tua palavra e quero frutificar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu estava em Bauru, já estamos aqui há 5, Natália? Vai fazer 5 anos já, agora em março. Voou, hein? Fiquei 5 em Bauru. Vamos falar, uns 7 anos atrás eu fiz uma pós-graduação em serviço social e gestão de projetos sociais. Na época eu falei assim: vou fazer esse curso, mas vou usar para quê? Aí Deus enviou eu para Nova Canaã. Acho que eu estou usando. Aí a turma falou assim: mas é tudo bem organizado. É claro, a gente tem projeto. Agora, um curso que eu fiz há 7 anos atrás está servindo e dando fruto agora. Algumas coisas você não vai entender que está acontecendo com você agora. Faça o que Deus quer que você faça agora e deixe o fruto para o futuro, porque Ele já está controlando o futuro. Amém. Isso a gente faz com o filho. Quem é pai? A gente pega o filho, semeia no filho, investe no filho, Rafael, cuida do filho, faz de tudo com o filho. Como eu disse outro dia, o filho é, segundo a Bíblia, como que é? Na mão do arqueiro, o que ele é? Flecha. E vai embora, não vai, Milton? Vai embora. Você estica a flecha e vai embora. Só vai. Vai embora. Aí você fala assim: mas não é para mim? Não, não é para você. É para alguém. Eu sempre falo isso e vocês às vezes ficam olhando para mim meio assim, ó. Aproveite o filho quando ele é pequenininho, porque o filho não é seu, ele não vai ficar com você, ele pode cuidar de você. Eu falei para o Timóteo, quando eu estiver naquela fase assim, ó. Não, esses dias ele falou assim para mim: pai, tá legal agora que você não passou mais mal, né? Eu falei: não passei mal. Coitado do Timóteo, ele tinha uma caixinha de... Não, a Natália, quando eu passava mal, chegava a desmaiar por causa do vômito muito forte, a Natália tinha uma tampa de tapuer. É tapuer que chama? Ficava lá abanando eu, até eu voltar. É 3 segundos, né? Parece uma eternidade. Eu ficava ouvindo aquela vozinha lá longe, ficava pensando assim: por que não fala que me ama, né? Acorda. Fala, te amo, acorda logo. Aí o Timóteo, Paulinho, fez um de papelão, Edilson. Aí ele vinha, só que ele batia também, né? Era um escândalo aquilo. Falou: pai, a gente fazendo faxina em casa, escuta essa, não usamos mais aquele papelão, né? Falei: verdade, né? Graças a Deus. Vão esconder ele, nem quero ver ele. Agora, se eu ficar ruim de novo, você cuida de mim? Claro. Se eu chegar naquela fase da cadeira de roda, põe ele no sol. Quando eu reclamar que estiver muito quente, você tira eu do sol. Põe comidinha na minha boca. Lembra eu que eu preciso tomar o remédio. Leva eu no médico. Aí ele falou: pai. Falei: então, essa hora vai chegar. Só que eu preciso saber que eu estou cuidando dele, ele não é meu. Eu estou preparando ele para uma senhora que vai casar com ele e vai levar ele embora. E nessa sociedade que a gente vive, que tudo é para nós, a gente pensa que os nossos filhos vão ficar dentro de casa. O Quirino sabe disso, né? Chegou uma hora que as meninas precisam voar, né, dona Maria? Os meninos e uma menina precisa voar. Eu falei assim: ó, feliz vai ser a moça que encontrar com esses meninos bem criados aqui da igreja, hein? Entendeu? É investir. Quando que vai dar fruto?
Não sei, mas dará. Tem algumas coisas que estou concluindo. Tem algumas coisas que nós estamos fazendo como igreja, que hoje é só semente. Depois da semente vai brotar, vai germinar, vai crescer, vai dar um florzinho, uma florzinha, depois vai dar um fruto. Alguns frutos eu acho que eu nem verei, outros eu verei, acho. Cheguei a 5 anos, falei que ia fazer isso. Alguns olharam assim, duvidosos. Alguns frutos já são nítidos a nós. Amém? Acontece no nosso tempo, né? Não, Deus falou assim, só vai acontecer pós-pandemia. E só aconteceu, e eu disse isso, pós-pandemia. Então, felizes são aqueles que confiam plenamente no Senhor e têm as suas raízes plantadas na palavra de Deus. Eu precisaria de um pouco mais de tempo para caminhar no versículo 4, 5 e 6 para falar do destino dos ímpios, mas eu espero que você saia daqui abastecido e abastecida pela palavra de Deus, estimulado, estimulada a crescer mais e mais e ser uma pessoa feliz, não, extremamente feliz. E a minha oração é que a sua vida só frutifique e não murche, só cresça e não diminua, só avance e não retroceda. Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Em pé, vamos cantar a nossa última canção.